Pessoal, agora a gente vai falar sobre a pesquisa de preço, tá? É uma mudança bem drástica na lei. Eu considero talvez a principal mudança junto com a contratação direta, dispensa e inexigibilidade. Essa parte da pesquisa de preço, tá? Então esqueçam completamente a pesquisa de preço que vocês faziam antes. Aquela pesquisa de preço que vocês faziam de ir ali no fornecedor da esquina, pegar 3 orçamentos, acabou. Acabou completamente. Agora é uma nova pesquisa de preço, uma nova regra, com justificativa, com ordem sequencial para fazer essa pesquisa, tá? Então, a parte da pesquisa de preço que a gente conhecia antes, acabou. Não tem mais. Vamos ter que fazer tudo do zero, tudo de novo. E agora traz uma coisa que eu considero muito importante. A pesquisa de preço tem que ter justificativa. Então, ela tem responsável. O cara que faz agora a pesquisa de preço, você vai fazer a pesquisa de preço, você vai ser responsável pelaquela pesquisa de preço. Você vai assinar. Alguém acima de você, algum chefe, alguém vai aprovar essa justificativa. Tá? Não é o jurídico. Quem aprova é o chefe imediato de vocês ou autoridade competente, no caso o presidente. O principal é, agora tem justificativa, agora tem responsabilidade. A vida inteira foi feita as pesquisas de preço sem essa responsabilidade total. A pesquisa de preço era feita e não tinha alguém que assinava, alguém que se responsabilizava, alguém que deixava, que responderia por isso posteriormente. Tá? Tem vários lugares, vários órgãos que estão colocando agora uma responsabilidade tão grande na pesquisa de preço que traz simplesmente a colocou até no regulamento interno essa responsabilidade civil, criminal e administrativa de quem assina, tá? O que a gente precisa pensar, então, nessa responsabilidade? Como que nós vamos fazer agora a nova pesquisa de preço? E aí eu quero que vocês entendam, prestem atenção, porque isso é uma mudança muito significativa no dia a dia de vocês, tá? Então, o artigo 23 da lei traz: valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes em banco de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observado o potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto. Então, vamos lá, por partes. Primeiro, compatível com os valores praticados no mercado. Beleza, é fato. A gente precisa comprar na administração pública igual nós particular compraríamos. Então tem que ser um preço praticado no mercado para todo mundo. Ah, mas normalmente o órgão público, quando você vai atrás, os orçamentos são mais caros para um órgão público. Não deveria. Não deveria, tá? Segundo, bancos de dados públicos. A gente vou explicar já rapidinho para vocês o que é nessa situação. Terceiro, observado o potencial de economia de escala e as peculiaridades do local da execução. Economia de escala. Quantidade. Quanto maior a quantidade, mais barato vai ficar. Isso é fato. Não tem o que discutir. Se você fizer uma contratação não, desculpa, fazer uma pesquisa de preço para contratar 10 notebooks, comprar 10 notebooks, e for fazer uma contratação de preço para comprar 100, não tenho dúvida que vai ser mais barato. Por isso dessa economia de escala, por isso do planejamento, por isso... Vocês estão vendo que tudo é uma sequência. Tá? E é uma sequência lógica. Eu sempre brinco, tá? Só para dar um exemplo, que eu sempre brinco. Agora, a nova legislação, uma roda gigante. Pensa numa roda gigante. A roda gigante faz o quê? Você vai entrar com um papelzinho lá, que é o documento de formulação de demanda, aquele lá atrás que a gente falou, entrou com ele, vai passar a rodar tudo. Vários setores, vários lugares, várias estações, vai chegar lá no final, pup, chegou o teu produto, chegou o teu serviço, contratação e tudo mais. Tá? E cada um dessa roda gigante é responsável por uma coisa. Seja para fazer pesquisa, seja para fazer o estudo técnico preliminar que a gente falou há pouco, seja para fazer o termo de referência, nós vamos falar posteriormente. Então, cada um tem a sua, seja o jurídico para dar parecer, seja o edital, seja o agente de contratação que vai fazer a licitação, seja o cara do almoxarifado, seja o cara que pagou, todo mundo é responsável. Tá? Então, essa roda gigante tem que andar. Ela não pode ficar parada nem falha. Então, vamos lá. Peculiaridades do local de execução do objeto. Tome muito cuidado. É fato, isso é fato. Se fizer uma pesquisa de preço para fazer uma instalação, por exemplo, do ar-condicionado em Belo Horizonte, na sede central de vocês, é um preço. Para fazer uma inspetoria lá no interior, é outro. Isso é óbvio. Não precisa ser tão esperto para ver que o mercado fala de formas diferentes, distintas. Tá? E não estou nem falando de ser mais caro ou mais barato. É outro preço. Tá? É dificilmente ser o mesmo preço pensando numa localidade, uma cidade menor, uma cidade com um pouco mais difícil acesso, longe de uma capital, longe de um grande centro. Que aí é óbvio. Tem menos acesso a essas situações. Então tem que ser levado em consideração também o local. Tá?
Isso também já é uma novidade, não era dessa forma, tá? E vamos lá, parágrafo 1º. No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviço em geral, conforme o regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização desses seguintes parâmetros adotados de forma combinada ou não. Então, vamos por partes. Parágrafo 1º, sim, ele já foi regulamentado. A nova lei de licitação teve o regulamento, a Instrução Normativa 65/2021 regulamenta a pesquisa de preço, tá? Em âmbito federal. Vocês têm já o regulamento de vocês da pesquisa de preço também, muito parecido com o federal, só dando mais nome aos bois, vamos dizer dessa forma, tá? Então, vai ser, já foi regulamentado e principalmente, adotados de forma combinada ou não, é uma sequência. Pode ser combinado ou não pode ser combinado, tanto faz, mas é uma sequência. E o principal, primeiro, sequência tem que seguir essa ordem. Não achou nenhum, vai para o segundo, justifica. Não achou no outro, justifica. Não achou no outro, justifica. E assim sucessivamente, tá? Primeira situação. Primeiro lugar que vocês vão procurar quando vocês forem fazer pesquisa de preço. Composição de custos unitários menores ou igual à mediana do item correspondente, no painel para consultas de preço ou no banco de preço da saúde disponível no PNCP. Tá? O que é o painel de preço? Esse painel de consulta de preço é um painel do governo federal que tem todas as licitações de quem faz dentro do Comprasnet, que é o sistema do governo federal, lá dentro. Seja dispensa, seja inexigibilidade, seja pregão, seja o que for, tá tudo lá dentro. Então, você consegue ver a contratação de inúmeros órgãos federais, quase todos, eu diria, que usam o Comprasnet, tá? Então, bastante opção, né? Bastante processos licitatórios, tá? Claro, aí você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a gente vai pegar, vai ter dispensa, vai ter inexigibilidade, vai ter tudo que tem direito. Vai pegar um pregão, ou um registro de preço, por exemplo. A gente dispensa pregão e registro de preço. 3 opções para aquisição de um bem comum. Cada uma vai ser um preço diferente. Não tenho dúvida disso. A dispensa, com certeza, você está comprando em pequeníssima quantidade. Então vai ter um preço. O pregão, em si, grande chance de estar um menor preço. Por quê? Porque você sabe, tem lá 15 quantidades, 100 quantidades, 500 quantidades. Vai ser adquirido tudo aquilo. O registro de preço vai estar lá 500 quantidades também, mas você não sabe quantas quantidades serão. Tá? Então, 99% das vezes o pregão será o mais barato. Tá? Só que também tem a peculiaridade local. Se vocês pegarem uma pesquisa de preço de um órgão, por exemplo, aqui da universidade, a UTFPR em Curitiba, vai ser um preço. Se vocês pegarem a Universidade Federal do Pará, vai ser outro preço, lá em Belém. Se vocês pegarem a Universidade, o FMG de vocês aí, de Belo Horizonte, será outro preço. Tá? Cada local tem sua peculiaridade. Então tem que tomar cuidado. Não adianta absolutamente nada vocês pegarem 3 orçamentos, por exemplo, do Pará, lá do interior do Pará, para usar em vocês. Ah, mas a cidade é do mesmo tamanho. É diferente. A realidade é diferente. A situação é bem diferente. Tá? Então, cuidado nessa situação. Tá? Não achei. Não achei. Justifica no processo. Escreve por que você não achou. Escreve o que aconteceu e parte para o segundo. Tá? Segundo, contratação similar feita pela administração pública em execução ou concluída no período de 1 ano anterior à data da pesquisa de preço, inclusive mediante sistemas de preço, observando o índice de atualização de preços correspondentes. Então, contratação similar feita pela administração pública. Vocês podem pegar qualquer contratação de qualquer prefeitura, de qualquer câmara, de qualquer outro órgão, qualquer outro conselho, de universidade, instituto, qualquer uma. Entra no site da prefeitura, acha. Vocês que estão em inspetorias em cidades do interior, você pode entrar no site da prefeitura da cidade de vocês, que vocês estão. A prefeitura deve ter comprado alguma coisa também. Você vai lá e procurou. Quanto que a prefeitura pagou? Pagou 100. É uma pesquisa de preço. Entra no site da prefeitura da cidade vizinha, pagou 150, é outro preço. Tá? Então, essa é a segunda opção. E aí, vamos lá. Não achei. Justifica. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês antes de a gente ir para o terceiro. Vocês acham que tem alguma coisa que vocês compram aí, por aí, que não foi comprado por nenhum órgão público federal e nenhum outro órgão público na região de vocês, próximos a vocês ou tudo mais?
Existe alguma coisa que vocês compram que mais ninguém comprou? Vocês acham? Não boto fé. Eu não boto fé. Ah, mas tem alguma situação ou outra. Concordo. A grande maioria. Eu não boto fé. Tudo bem. Não achou. E eu vou ser muito honesto com vocês e vou falar o que eu sempre falo dentro da minha sala de aula e falo lá dentro da universidade. Não achou no 1, até cabe uma justificativa, porque é um pouco mais complexo o sistema, o painel é um pouco demorado e tudo mais. Não achou no 2, é pura e simples preguiça. É só você entrar no site da prefeitura da cidade de vocês, que lá tem todas as contratações. Todas. Tá? Não achou por preguiça. Beleza, não achei, justifica no processo. Lembrando que por preguiça não é justificativo. Vai para o terceiro. E aí a gente vai no terceiro. Qual é o terceiro? Utilização de dados de pesquisas públicas em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham data e hora de acesso. Então, sites, dados de pesquisas públicas e mídia especializada, então são sites especializados nisso, tabela de referência criada pelo governo público, pelo órgão público, pelo Poder Executivo ou qualquer outro órgão pode também fazer, e ou sites de domínio amplo. Por exemplo, americanas.com, magazineluiza.com. Só tem que tomar cuidado. Primeiro, tem que ter data e hora de acesso. Então, o print da tela tem que ter data e hora de acesso. Segunda coisa, tem que ser vendido e entregue por eles. Por exemplo, vou dar o exemplo do americanas.com. Se você entra na americanas.com, vai lá e procura um televisor. Achou lá o televisor. Você desce, rola lá embaixo, lá no final vai ter entregue por americanas.com ou então entregue por outra pessoa, por outra empresa. E aí essa entrega por outra empresa não pode ser considerada na pesquisa de preço. Só pode ser considerada na pesquisa de preço se for entregue pelo próprio site. Então, Americanas, entregue por Americanas. Tá? E aí eu vou fazer a pergunta de novo. Existe alguma coisa que vocês comprem que nenhum órgão federal comprou, que nenhum órgão estadual, municipal, qualquer coisa em torno de vocês comprou, ou não tem na americanas.com, magazineluiza.com? Para. Aí vocês estão inventando moda. Hoje, americanas.com, por exemplo, vende de caneta a foguete. Tá? Então vocês têm que levar isso em consideração. Vocês têm que pensar e falar, não, isso aqui está errado. Se eu compro uma situação dessa, se eu consigo, se os outros órgãos compram, por que eu não consigo fazer? Tá? Então, você tem, com toda a certeza, 90% ou até mais por cento das coisas que vocês contratam e compram, tem em uma dessas 3 opções. Ou nas 3 opções, eu diria. Tá? Não achar é pura e simples preguiça. Beleza? Não achei. Professor, você está ficando louco? Você acha que a gente compra todas as coisas igual? Não, a gente só compra diferente. E eu não achei nenhum dos 3. E não achei, ponto, acabou, eu justifiquei tudo. Beleza, justificou tudo. Vai para a quarta. E aí vamos para a quarta opção. Qual que é a quarta opção? É a famosa, que vocês sempre adoram, que as pessoas adoram de fazer orçamento. Honestamente, não sei por que adoram tanto. Pesquisa direta com no mínimo 3 fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada a justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 meses de antecedência da data de divulgação do edital. Então vamos por partes. Não achei no primeiro, não achei no segundo, não achei no terceiro. Justifiquei tudo. E aí fui pro quarto. Quarto é aqui, pesquisa no mínimo 3 fornecedores. Então beleza, não pode ser só um fornecedor, tem que ser 3. Se for diretamente, só esses. Fez com os 3. E aí você tem que dizer, primeiro tem que ser formal, né? A gente vai falar como é que vai fazer isso. E justifica da escolha desse fornecedor. Você vai ter que justificar por que o Joãozinho, a Mariazinho e o Luizinho. Por que não o Guinho? Por quê? E aí fica difícil, porque você vai ter que justificar e você vai ter que escrever no processo. Você vai ter que assinar essa justificativa. Essa justificativa vai ter que ser aprovada por alguém. Sério? Vocês acham que vocês vão conseguir justificar isso? Vocês acham que vocês vão conseguir justificar essa não... a escolha de 3 fornecedores? Um aluno meu lá em Florianópolis, uma vez, que falou para mim. Foi uma justificativa que eu gostei bastante. Como que ele fez essa justificativa? Ele foi lá e jogou no Google. Raio de 50 quilômetros. Todas as empresas que vendiam o produto determinado. E ele mandou para todas aquelas empresas. Então, tirou o print do Google e estava lá. Eram 10 empresas. Ele mandou para as 10. No raio de 50 quilômetros.
Uma justificativa plausível. Beleza. Uma justificativa plausível. Mas, eu até brinquei com ele, falei, tudo bem, mas essa justificativa eu concordo, essa eu gostei. Mas as outras? Como assim as outras? As outras justificativas. Como que você não achou no painel? Como que você não achou em contratações similares? Como que você não achou no site, na internet? Tá? Então, tudo isso tem que tomar muito cuidado. Tá? A gente está falando de uma pesquisa de preço agora totalmente diferente do que é na nossa realidade. Tá? Totalmente diferente da nossa realidade. Tá? Então a gente tem que pensar nisso, que mudou, e mudou muito. Cuidado com essa situação, tá? Cuidado com essa situação de fazer uma pesquisa de preço pré-determinada, vocês precisam ter isso, tá? Eu não consigo mais visualizar, honestamente, fazer pesquisa de preço direto. E aí eu vou falar com vocês qual que é a minha opinião para fazer uma melhor pesquisa de preço. A forma mais interessante e é que você chega no preço, sim, melhor estimado. Tá? O preço mais real do mercado, vamos dizer assim. Um mix. Tem a quinta ainda, tá? Tá ali a pesquisa na Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas na forma de regulamento. Ainda não tem esse regulamento, tá? O governo federal ainda não fez esse regulamento. Assim que fizer, vai entrar. Mas é a quinta opção e a última opção. Se a gente já está falando que nas 3 primeiras você já consegue achar, que imagina e chegar na quinta. Qual que é a grande ideia? Qual que é a grande sacada? Tá? Fazer um mix. Tá? Uma cesta de preços, misturando todos eles. Por exemplo, uma do painel, uma de contratação similar, uma da internet e uma de fornecedor. Aí eu preciso justificar qual fornecedor eu escolhi? Não. Aí não, porque você fez um mix. Você fez um completo. Tá? E aí sim você vai conseguir, sim, um preço mais real. Vamos botar, por exemplo, aqui. Por que eu acho que fica um preço mais real? Vamos colocar. Primeiro, pesquisa lá pelo painel. Vocês estão aí, vamos começar lá em Patinga, tá? Em Patinga. Primeira pesquisa de preço. Eu peguei a Universidade Federal de São Paulo. Beleza, não tem problema nenhum. Segundo, similar, tá? Então, por exemplo, eu peguei a contratação parecida, era um objeto bem parecido com o que eu quero, feito pelo Estado de Minas Gerais. Beleza? Terceira, internet. Pegou lá num site específico, especializado e tal, um outro preço. Quarto, pegou do Joãozinho aí, de Patinga. E aí você vai pegar Universidade de São Paulo, comprou muito mais quantidades do que você quer, então vai estar mais barato. Estado de Minas Gerais, comprou algo parecido com o teu, então o preço é um pouco diferente. Site, vocês sabem muito bem disso, você vai numa loja Americanas, por exemplo, tá? Eu estou usando Americanas aqui como exemplo. Você vai numa loja Americanas física, é um preço, você vai na loja Americanas internet, é outro, é mais barato, porque não tem funcionário, teoricamente. Não tem o vendedor, não tem a comissão, não tem tudo isso. E aí você vai no Joãozinho da esquina aí, de vocês, de Patinga, ele está dentro da realidade de vocês. Ele está praticando o preço na cidade de vocês. Então você vai fazer esse mix, você vai somar os 4 e fazer a média, ou a mediana, ou vai pegar o menor preço. Você tem essa opção, essas 3 opções. Escolher qual é o preço estimado. Nós estamos falando isso para preço estimado, tá, galera? Esquece que nós vamos contratar. E esse preço, nós temos um preço estimado para chegar na contratação, tá? E lembre-se, acabou a dispensa direta. Como assim? Acabou. Agora você não faz mais 3 orçamentos para comprar a caneta, chega lá e pega o mais barato, eu quero desse fornecedor aqui e compra a caneta. Não. Só dá um pitaco aqui. Tá? Já está no regulamento de vocês. Agora são dispensas eletrônicas. O que é uma dispensa eletrônica? Você vai pegar, você vai lançar lá na sede, o setor de compras vai lançar dentro do sistema, vai ficar 3 dias aberto para proposta de qualquer empresa do Brasil. Depois, no 4º dia, vão ter lances, tá, sobre esses itens. É um mini pregão. Então vai ter dos lances a melhor proposta, vai ver o documento de habilitação, vai ver toda a documentação exigida e aí vai contratar. Mesmo via dispensa de licitação. Tá? Então, essa ideia de fazer 3 orçamentos direto com a empresa, não tem porquê. Tá? Uma outra mudança que teve, que eu lembro muito bem que a gente teve muita discussão aí dentro do CREA, é a parte que vocês aí na ponta tinham que ver as certidões das empresas. Não tem isso. Já falei, já foi alterado. Quem vê a certidão é lá no setor de compras. Então vocês não precisam se ver. Pegou os orçamentos, colocou dentro do processo e mandou para frente. Assinando, justificando. Se você quiser fazer com os 3 fornecedores direto, que é o que vocês são acostumados, beleza, desde que você justifique.
se responsabilize por não ter feito da forma que está na lei. Por não ter feito da forma que está na instrução normativa de vocês. Não tem problema nenhum. Cada um é responsável pelo que quer. Então tomem cuidado nisso. Tá? Tomem esse cuidado, por quê? Porque é importante. É complicado e se você justificar, vai ser aprovado o justificativo e vai embora. Tá? Ninguém vai devolver o processo se tiver uma justificativa, ok, né? Não vai escrever justificativa porque eu não achei, isso não é justificativa, tem que ter uma justificativa e aí vai passar para frente. Ninguém vai devolver, o jurídico vai devolver o processo porque está faltando os orçamentos do painel. Se você justificou, se você assumiu a sua responsabilidade, o risco é seu. A responsabilidade é sua, tá? Fechou, galera? Isso é pesquisa de preço de forma ampla, tá? Como eu falei, já tem um regulamento, nós vamos falar um pouquinho de obras e daí já vamos entrar no regulamento para explicar um pouquinho mais. Isso é pesquisa de preço de forma ampla. Isso é regra para pesquisa de preço, tá? Regra. Não não posso fazer, esse processo eu faço assim, esse eu faço assado porque eu quero. Não, tem uma regra. A regra tem que ser seguida. Se você não quiser fazer na regra, justifica. É só colocar no papel a justificativa. Tá? Não tem problema algum você fazer a justificativa. Tá bom? Vamos lá, para a próxima. Parágrafo 2º. No processo licitatório para a contratação de obra e serviços de engenharia, conforme o regulamento, o valor estimado acrescido do percentual de benefícios e despesas indiretas, o BDI, e de referência do ES, cabíveis, dos encargos sociais, né? Será definido por meio da utilização dos parâmetros na seguinte ordem. Então, também está aqui, você também tem essa ordem para ser seguida, tá? Você tem que seguir, na verdade aqui você tem que seguir essa ordem mesmo e não cabe nem justificativo, porque é fácil. A pesquisa de preço para uma obra é muito mais prática, porque você já tem o BDI padrão e os encargos sociais padrões. Aí você vai para onde? Você vai para a tabela, para as tabelas de referência. Tanto a tabela Cicro, que é o sistema, tanto quanto a tabela SINAP. Tá? São as duas opções que a gente tem para usar isso. Então é BDI e ES mais tabela SINAP ou Cicro. E quase 100% das situações que vocês vão fazer estarão dentro dessas duas tabelas. Tá? Não está na tabela. Aí sim, você vai utilizar pesquisa publicada em mídia especializada, tabela referencialmente formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal e de sítios eletrônicos especializados do domínio amplo, desde que contenham data e hora de acesso. Mesma coisa que a gente falou da Americanas.com. Então, primeiro BDI e ES mais Cicro ou SINAP, ou as duas. Tá? Porque algumas coisas tem numa tabela, outras tem numa tabela. Se não tiver, que eu repito, é muito difícil numa obra não ter dentro das duas, aí você começa a pensar em outras situações. Tá? A gente sabe que aí no CREA tem um setor de obras. Tá? Então, o pessoal daí que vai fazer essas pesquisas não vai ser tanto vocês na ponta, mas vocês precisam auxiliar. Até porque vocês estão na ponta, vocês sabem onde vai ser, como vai ser, o jeito que é. Tá? Então, essa definição cabe também, vale para vocês pensarem nesse sentido. Tá beleza? Que mais? Depois, se não tiver, não achei, contratação similar feita pela administração pública, execução concluída. Você vai lá, similar, prefeitura, ou a Câmara, ou qualquer outro órgão lá também. Igual a gente falou do outro quando era pesquisa para material e serviços. Tá? Isso aqui é obra só, tá, galera? E depois o quarto também, pesquisa em base nacional de notas fiscais eletrônicas na forma de regulamento. Também não tem esse regulamento, tá? Então, essa é a ordem sequencial para a obra. Ela é mais simplificada porque a gente tem as tabelas já prontas. Já tem a tabela Cicro, já tem a tabela SINAP. É atualizada. Infelizmente, hoje, atualmente, a tabela SINAP está meio defasada. Então, a gente não está conseguindo ganhar tanta vantagem com a tabela SINAP, mas é o que tem. É a tabela de referência do governo federal, que é atualizada a cada 45 dias, em média, depende muito do mês. Mas leve em consideração essa tabela. Vai ter que ser usada essa tabela para pesquisa de preço para obras. Beleza? Então, isso é a regra que está na lei. Saiu o regulamento também da Instrução Normativa, para pesquisa de preço em obras. Tá? Ficou exatamente do jeito que a gente está falando, o jeito que a gente sempre fez, não teve alteração da 10.520, do RDC ou da própria 8.666 para pesquisa de preço, que já tinha sido feito lá atrás, há uns 4 anos, 3 anos, as obrigatoriedades continuam igual, tá? Mesmo na nova lei de licitação. Beleza? Então, essa é a ideia. Agora vamos entrar na instrução normativa. Essa instrução normativa aqui é 65 de 2021. Fala do quê? Fala da pesquisa de preço para serviços e materiais. Tá? Serviço comum, serviços e materiais. Não entra a obra. Beleza? Então, aqui, elaboração da pesquisa de preço.
Tá? No artigo 3º da IN, não é na lei, da IN. Formalização. Pesquisa de preço tem que ser formal. Por quê? Porque agora a gente tem uma obrigatoriedade. Vocês têm uma obrigatoriedade, não só vocês, todos nós, temos a obrigatoriedade de publicar os orçamentos. Pô, professor, você está falando sério que agora nós vamos ter que publicar? Sim. Dentro do processo licitatório, publicou o processo licitatório, tem que publicar também todas as pesquisas. Então, se eu mandar e-mail para 20 caboclos, eu tenho que publicar os 20 e-mails? Sim. Inclusive os que não responderam. Ficou sério agora, né? Eu sempre falo isso. Agora a brincadeira ficou séria. Não adianta a gente achar que agora a pesquisa de preço sempre foi feita nas coxas, sempre foi feita de qualquer maneira, não interessa, não importa. Importa. Cada vez mais. Agora tem que escrever, agora tem que assinar, agora tem que justificar, agora é assim. Ponto. Então, façam com cuidado. Esqueçam aquela forma de fazer, de ir ali no Joãozinho da esquina, teu conhecido, que você pedia 3 orçamentos para ele mesmo e ele fazia para você. Tá? Ele te dava 3 papéis iguais, com 3 CNPJ diferentes, o dele mais 2 qualquer, assinava ele mesmo e ponto, acabou. Isso acabou. Quer fazer dessa forma? Justifique. Se responsabilize. Cuidado. Podem ter certeza absoluta, o Tribunal de Contas da União vai pegar com força nisso agora. Tá? Vai pegar com força nisso agora. Então, como que é a formalização? A pesquisa de preço será materializada em documento que conterá no mínimo, descrição do objeto a ser contratado. Claro, eu tenho que escrever o que eu quero. Qual vai ser meu objeto de contratação? Isso. Vou comprar isso, aquele outro. Vou comprar serviço de instalação de ar-condicionado com manutenção de ar-condicionado e aquisição de ar-condicionado de 10 mil BTUs, 9 mil BTUs. Você vai escrever. É a descrição. Segundo, identificação do agente responsável pela pesquisa ou, se for o caso, da equipe de planejamento. Tá aí. Tem que ter teu nome. Ah, mas a gente vai fazer em equipe. E aí piora. Você vai fazer em equipe. Você acha que a equipe vai assinar qualquer tipo de orçamento? Eu duvido. Eu duvido que a equipe vá lançar e vai autorizar e vai assinar alguma pesquisa de preço mal feita. Vai ter que fazer como? Vai ter que fazer a realidade. Vai ter que fazer mesmo conforme está aqui na lei e na instrução normativa. Então tome muito cuidado quando for fazer pesquisa de preço. Vocês vão ter que assinar. E lembre-se, todo documento tem que ser assinado, todas as justificativas têm que ser escritas e aí aprovadas. Então tomem bastante cuidado. Tá? Terceiro, caracterização das fontes consultadas. O que a gente precisa fazer? Você tem que escrever. Ah, eu peguei painel. Ah, eu peguei de outro órgão. Ah, eu peguei de citar o órgão, citar o processo, citar o pregão. Ah, eu peguei da internet, print da tela, com aonde foi. Porque você vai colocar isso aí numa tabela. Você vai ter que colocar isso numa tabela para quê? Para fazer a média. E deixar lá, preço 1, painel de preço, pregão tal do órgão X. Preço 2, contratação similar feita pela prefeitura tal, pelo estado tal, pregão número tal, processo número tal, lá. Preço 3, internet, site tal. Preço 4, Joãozinho da esquina, e assim sucessivamente. Então, tem que estar caracterizado todas essas fontes consultadas, todas elas dentro do processo. Tem que estar claro aonde vocês procuraram para chegar no preço estimado. Tá? Então, é uma mudança também que a gente está trazendo. Outra, série de preços coletados. Eu tenho que ter os preços, a lista. R$10, R$100, R$1.000, R$2.000, R$1.000.000. Cada um ali, detalhadinho. Tá? Porque eu preciso fazer média, eu preciso chegar num número mágico. Esse número mágico é o quê? Seu valor estimado para a contratação. Tá? Quinto, método estatístico aplicado para a definição do valor estimado. O que é isso? Vai ser média, vai ser mediana, vai ser menor preço, ou qualquer outro que vocês queiram inventar. Não gosto da ideia de inventar, já falei, gosto da regra. A regra é média, em primeiro lugar, mediana ou menor preço. Tá? Na minha instrução normativa, aqui, interno, na universidade, o que eu fiz? Média, mediana ou menor preço, justifique. Tá? Para a regra ficar média. Acho a média a melhor regra. Minha opinião. Tá? Minha opinião. Beleza? Mas você tem que detalhar como você chegou naquele lá e qual foi o método usado. Tá? Não, você vai ter que chegar nisso. Tá?
Desculpa, até repetir aqui. Justificativa para a metodologia utilizada, em especial para desconsideração do valor inconsistente, inexequível ou excessivamente elevado, se aplicável. E aí o que nós vamos ter que fazer? Vai ter que ter uma outra regra, tá? Dizendo que preço assim vai ser excluído para baixo e assim para cima também vai ser excluído. O que é isso? O que eu fiz aqui na universidade? A gente colocou aqui 60% abaixo da média está excluído. 130% acima da média está excluído. Então, o que eu vou lá? Pego 5 preços, tá? Aplico a média entre os 5. Chega no valor X. Esse valor X, eu vou ver, se tiver algum desses 5 preços abaixo de 60% desse valor X, eu tenho que arrancar fora. E aí eu aplico a média de novo nos 4. Se eu tenho algum preço desses daqui 130% acima desse X, eu também tiro fora e aplico a média de novo nos outros que sobraram. Essa é a grande definição, é a grande sacada. Por quê? Porque você tem preços mais reais. Tá? Você tem preços muito mais reais para chegar nisso. E você tem uma metodologia pré-estabelecida. Você já criou a regra e cumpriu a regra. Hoje, dentro do CREA, eu sei muito bem que chega lá no setor de compras, lá na pregoeira, no pessoal lá que vai fazer, eles mesmos isso aqui está muito baixo, tira, isso aqui está muito alto, sobe. Não é assim que funciona. Tem que ter uma regra específica, tá? Tem que ter uma regra específica que vai ter a regra específica para vocês e, óbvio, evidente, vocês serão comunicados de qual é o valor. 60, 130. Não tem uma obrigatoriedade de ser 60, 130, óbvio. 70, 120. Aí é o que vocês acharem melhor, a definição interna de vocês, discricionário, sem problema nenhum, tá? Que mais? Memória de cálculo do valor estimado e documento que lhe dão suporte. Então eu preciso de toda a memória. Então todos os e-mails enviados, todas as respostas, todos os prints da tela que vocês usaram, os PDFs que foi recebido, se foi para proposta em papel, assinatura, tudo isso bonitinho. Tá? Eu tenho que mostrar isso no processo, eu tenho que deixar isso detalhado dentro do processo. E a última, justificativa da escolha dos fornecedores, caso a pesquisa de direta de que trata dispõe o inciso 4 do artigo 5º. Então você tem que pegar e justificar por que você escolheu o A, B ou C. Tá? Vai ter que justificar e vai ter que colocar no processo. E lembre-se, eu já falei isso, vou falar de novo. Qualquer justificativo no processo tem que ter aprovação. Então, se você tem uma aprovação, beleza, faça, mas cuidado. Cuidado, porque algumas vezes a justificativa, a aprovação que você tem, não é isso. Nós não estamos falando de uma coisa assim tão simplesinha, tá? Então, tomem cuidado, tá? Tomem cuidado. Beleza? Então, isso é hoje a pesquisa de preço que mudou e mudou muito. Mudou e mudou muito, tá? Parágrafo 2º. Vamos para o parágrafo 2º. Qual é o parágrafo 2º? Quando a pesquisa de preço for realizada com fornecedores no termo do inciso 4, a gente já falou, deverá ser observado o quê? Quando for fornecedor direto, tá? Fez lá, tentou nos 3, não achou nos 3, aí foi pro direto. Então, esse tem que tomar cuidado. E aí tem que ser dessa forma quando for diretamente lá no 4, tá? Prazo de resposta conferido ao fornecedor compatível com a complexidade do objeto a ser listado. Não posso mandar o e-mail para 50 empresas pedindo orçamento com prazo de 1 dia para retorno. É compatível? Não é. Ah, professor, mas eu quero comprar caneta. Para, você quer comprar caneta, você não vai comprar assim, você vai ver no painel, vai ver contratação similar, todo mundo compra caneta. Tá? Então, cuidado com isso, exatamente por isso. Tá? Aqui tem que ser uma coisa muito específica. Segundo, tem que ter obtenção de propostas formais, contendo no mínimo. Então tem que estar por escrito, tem que estar assinada, ou tem que estar por e-mail, identificada. Tá? Descrição do objeto, valor unitário total. Então tem que ter a descrição do objeto que você quer. Tem que ter o valor unitário dele e o valor total, que é o unitário, vezes a quantidade que vocês querem, que vocês estão solicitando para a cotação de preço. Lembre-se disso, nós estamos falando de cotação de preço, tá? B, número do cadastro de pessoa física, o CPF, ou o cadastro nacional de pessoa jurídica, o CNPJ. Seja o CPF da pessoa, seja o CNPJ da empresa, tá? Que te deu o orçamento, tá? Só assim é válido, senão não é válido, tá? Endereço físico, eletrônico e telefone de contato. Então você precisa ter essa parte. Você tem que ter o endereço da empresa, o telefone da empresa e o site, caso tenha site, o e-mail, tá? Então isso tem que ter, seja da empresa, seja da pessoa física, tá? Cuidado. Bom, também é outra situação, que também não tinha isso. Data de emissão.
Você vê que ele não coloca aqui data de validade, né? Ele não fala que precisa ter data de validade, mas 99% das empresas colocam válido por uma semana, válido por 30 dias, válido por 20 dias. Não me interessa o que a empresa falou. O que vale é o que está na lei, 60 dias. 6 meses, desculpa. A proposta é válida por 6 meses. Ah, mas não importa se ele escreveu 10 dias. São 6 meses. Então, também não importa a licitação, o setor de licitação, o setor jurídico não pode devolver processo para vocês falando que, tá, venceu a pesquisa de preço, se tiver dentro dos 6 meses. Tá? Lembre-se disso. Lembre-se disso. Está na lei. E está aqui. Ó, ele pede simplesmente a data de emissão. Tá? E o nome completo e identificação do responsável. Quem que é o responsável? Quem está fazendo? E quem mandou? Tá? Então, isso é formalmente feito para pesquisa de preços, tá? Essa pesquisa de preço é formal e a gente precisa fazer dessa forma, tá? Que mais? Informação dos fornecedores das características da contratação contidas no artigo 4º com vista à melhor caracterização das condições comerciais praticadas para o objeto a ser contratado. Então, precisa ter informação aos fornecedores do que você quer. Aonde vai ser feito? Qual que é, quantos vocês vão comprar? Tem como chegar para o fornecedor e falar, mandar um e-mail lá e falar, eu quero orçamento para comprar caneta. Ele vai perguntar, quantas? Aonde você vai querer que entregue? Tá? Vai ser entrega única? Vai ser entrega separada? Vai ser entrega por partes, por etapas, por quantidades? Tudo isso tem que estar escrito. Muda tudo que isso que a gente está falando. Comprar uma caneta sozinha é uma coisa. Comprar uma caneta por mês é outra. Comprar uma caixa de caneta por semana é outra. Para entregar em Curitiba é uma coisa, para entregar em Belo Horizonte é outra, para entregar no interior é outra. Então pense nesse sentido que tem que explicar para a empresa. Não adianta simplesmente chegar e falar, eu quero caneta. Tá? 4. Registro nos autos do processo da contratação correspondente da relação de fornecedores que foram consultados e não enviar a proposta como resposta à solicitação que trata o 4 do caput. Tá? Então tá ali, você pediu 20 empresas, que nem eu falei lá daquele meu aluno lá de Santa Catarina. O que ele fez? Botou lá no Google, listou todas e mandou para todo mundo. Uma respondeu, 2, 3, não interessa quantas respondeu, você vai juntar no processo. As que não responderam, você vai juntar no processo também. Ó. Foi encaminhado para tantos, não chegou. Não chegou não, desculpa, não responderam. Por que tem isso? Porque tem inúmeras empresas, mais inúmeras empresas que não respondem. E não vão responder. Normal. E participam da licitação. E não é porque o cara respondeu, não é porque o cara fez esse orçamento que ele vai participar da licitação, que ele tem obrigatoriedade. Não, nenhuma. Nenhuma. Tá? Nenhuma. E o parágrafo 3º. Excepcionalmente será admitido o preço estimado com base em orçamentos fora do prazo estipulado no inciso 2, mais de 6 meses, desde que devidamente justificado nos autos pelo agente responsável e observado o índice de alteração de preço correspondente. Por exemplo, você pegou um preço muito tempo já, você vai ter que aplicar um IPCA, vai ter que aplicar algum índice para fazer esse reajuste de preço. Tá? E lembre-se, isso aqui é pesquisa de preço, nós não estamos falando da contratação. Tá? Nós só iremos contratar diretamente casos excepcionais. Por exemplo, vai fazer essa pesquisa de preço para fazer uma dispensa emergencial, porque é uma vida ou morte. Você tem que fazer os seus orçamentos. E aí é óbvio, você vai no mercado mesmo fazer o seu orçamento porque é emergência. Tá? Vai no mercado, vai pegar mais barato e pau. Mas aí é emergência, é excepcional. Tá aqui, excepcional. Tá? Tudo que é excepcional tem que justificar. Você pode justificar no processo? Tá aqui, ele está falando, desde que justificado. Então, a justificativa é importante, a justificativa é plausível, a justificativa é necessária. Tá? Então, vocês precisam justificar no processo e a justificativa tem que ser aprovada por alguém. Não é pelo jurídico, é pela autoridade competente ou pelo chefe imediato de cada um de vocês. Beleza? Essa é a ideia da pesquisa de preço. Repito, é uma mudança absurdamente gigantesca. Mudou completamente do que é feito hoje, mudou drasticamente do que é feito na forma de hoje, tá? Façam com bastante cuidado, com bastante atenção e, principalmente, responsabilidade. Não façam pesquisa de preço do jeito que é feita hoje. Pega lá 3 orçamentos de azar. Um problema de vocês, que eu sei que vocês têm, é a pesquisa de preço para aluguel de casa ou imóvel como um todo, para as inspetorias. Como que eu vou fazer?
Você vai ter que pensar, você vai ter que ir na imobiliária, você vai ter que justificar por que que você está contratando ali, por que que essa casa tá no preço estimado, ok. Lembrando, a alienação, o aluguel também é via dispensa de licitação, tá? Então a dispensa de licitação direta, aí sim é direto com o fornecedor. É direto com... é complicado, porque muitas vezes é do particular. Aqui, pega o CPF do cara, pega a proposta do cara, anota, faz um processo, coloque no papel. Eu vi na realidade de vocês, quando eu cheguei aí, quando eu estava aí, vendo alguns processos e tudo mais, eu fiquei meio assustado, porque eu vejo que muitas vezes falta escrever no processo. E muitas vezes chega ali na sede, vocês, o povo da sede fala, isso aqui tá errado, tá faltando isso. Porque eles não sabem a realidade de vocês aí no interior. Eles não sabem qual que é essa realidade. Então por isso vocês têm que escrever. Escrevam. Isso eu falei, bati bastante nessa tecla. Escrevam. E se vocês escreverem, vai chegar lá e eles não vão poder falar, tá errado. Não tem certo e errado, tá justificado. Tá? Beleza? Então essa é a ideia da pesquisa de preço, tá? Outra situação que a gente falamos do ciclo de vida, agora eu vou falar, requisitos da contratação. O que seriam os requisitos da contratação? São os requisitos que a solução contratada deverá atender, incluindo os requisitos mínimos de qualidade, de modo a possibilitar a seleção da proposta mais vantajosa mediante competição. Não deve ser mais do que necessário para não restringir a competitividade, nem menos que o necessário, inviabilizando o fornecimento do objeto que atende a necessidade do órgão ou entidade. Então, os requisitos a gente já vai ter colocado lá no estudo técnico. E a gente vai repetir aqui. Nossa, você vai ficar repetindo? Não, a gente vai citar lá do estudo técnico. Então aqui a gente tem que pensar. E como que a gente vai pensar? Essa solução tem que ter lá a qualidade, os requisitos mínimos de qualidade, mas a gente não pode exagerar, tá? Então, por exemplo, assim, se a gente colocar, fazer lá no estudo técnico, colocar toda a solução detalhada, o que você precisa e o que não precisa. Aqui você vai colocar os requisitos conforme está lá e mais alguma situação específica que você necessite. Por exemplo, aqui eu preciso, para conseguir fazer toda a descrição da solução, eu preciso que seja colocado também a parte de capacidade técnica da empresa. A empresa precisa me entregar a capacidade, é um requisito necessário para que cumpra essa solução, a melhor solução, tá? Então isso também é importante, isso aqui também está dentro do termo de referência, tá? Vocês têm que ficar ligados nesse sentido e colocar todas essas situações para ficar um termo de referência completo, para ficar um termo de referência necessário, tá? Aqui, a partir de agora, o EFG a gente entra, e aí eu quero até fazer um parênteses antes aqui. A gente tem que tomar muito cuidado nessa parte, por quê? Porque nessa parte é simplesmente parte de gestão e fiscalização contratual. Como assim, professor? Gestão e fiscalização contratual, nós estamos no termo de referência? Sim. Aqui no termo de referência, você já vai colocar essa parte. E por isso que todas a doutrina sugere, a própria instituição normativa sugere, os acordos do tribunal sugerem que quem faz o termo de referência, essa equipe de planejamento que faz o termo de referência, seja a mesma equipe de fiscalização. Gestão, fiscalização contratual. Vocês têm que pensar nisso, porque, é claro, eu vou criar a regra, olha aqui o que está escrito, modelo de execução do objeto, que consiste na definição de como o contrato deverá produzir os resultados pretendidos, desde o seu início até o seu encerramento. Então, eu vou decidir, eu vou criar a regra do contrato. Quem melhor que eu para fiscalizar esse contrato? Eu sei o que eu preciso cobrar das empresas. Eu sei o que precisa ter no contrato. Eu escrevi, eu defini. Então, por que não ser eu fiscal? Tá? E é uma situação que eu já coloquei dentro do CREA. Eu já solicitei que seja feito dessa forma e foi atendido, vai ser assim. Tá? Por isso que tem que pensar o termo de referência, a pessoa que vai fazer o termo de referência, essa equipe de planejamento, caso seja montada para fazer o termo de referência, vai estar na ponta fiscalizando também. Tá? Então, deve contemplar descrição da dinâmica do contrato. Se eu vou descrever a dinâmica do contrato, não é melhor fiscalizar esse contrato? Não é melhor eu ser o gestor desse contrato? Claro, óbvio. Método para quantificar os serviços demandados ao longo do contrato. Eu vou colocar o método de quantificar. Como que eu vou quantificar esse serviço? Tá? Então, é óbvio que a melhor opção é eu ser o fiscal do contrato. Definição do formato e do conteúdo dos instrumentos formais de solicitação, acompanhamento, avaliação, atestação quanto cabível. Forma de transferência de conhecimento, como que vai ser esse conhecimento vindo da empresa. Então, eu vou escrever o que a gente precisa, tá? Eu vou escrever o que eu preciso. Eu vou colocar
a melhor situação para fazer essa fiscalização. O F, para mim, então, é mais ainda. Olha o que está escrito aqui: modelo de gestão de contrato, que descreve como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade. Se eu vou escrever como que vai ser fiscalizada, eu ser o fiscal é a melhor opção. É a mesma coisa que eu falo, sempre falo, bato na tecla. Quem faz edital tem que ser o pregoeiro. Ele vai criar a regra do jogo que ele vai comandar. Aqui é a mesma coisa. Você não está criando a regra da fiscalização. É a melhor coisa vocês fiscalizarem. Tá? Quando você estiver fazendo um termo de referência, você vai fazer dessa forma. E não tem por que não fazer. Não tem por que não fazer. Então, o que que é? Aqui, ó, tá lá, define os atores do órgão ou entidade da participação e o acompanhamento da fiscalização no contrato, bem como as atribuições de cada um. Traz também a forma de comunicação entre o contratante e a contratada. Estabelece ainda hipótese de sanção, glosa e rescisão contratual, assim como garantias contratuais quando cabível. É tudo isso, galera. Todas as situações contratuais vão estar escritas no termo de referência. Por que não ser o fiscal do contrato vocês mesmos? Ah, porque eu não quero ser contrato fiscal. Lembra que eu falei para vocês no decreto do agente de contratação? Está lá. No decreto do agente de contratação está lá. Gestor, agente de contratação, equipe de apoio, comissão de contratação, gestor de contrato, fiscal de contrato. Não pode se negar a ser. Então, nesse caso aqui, eu, gestor, eu como presidente, eu como autoridade competente, colocaria com toda a certeza o cara que faz o termo de referência, a equipe que faz o termo de referência, ser a mesma equipe fiscalizar. Tá? Saibam disso, não tenham dúvida sobre isso. Tá? Não tenham dúvida sobre isso. Tá? Então, pensem como como que vocês vão fazer isso aí na situação. Tá? Quando a gente fala de fiscalização de contrato e fala de termo de referência, eu vejo os dois muito juntos, tá? O termo de referência e a fiscalização contratual, por isso que eu falo que eu sempre sugiro ser da mesma pessoa, ser da mesma equipe. Eles andam muito junto mesmo. Então, o que a gente tem que definir? O que a gente tem que pensar? Fazer isso, tá, de forma clara, de forma sucinta e colocar dentro do termo de referência todas as situações possíveis que possam acontecer no contrato. Por isso que até na Instrução Normativa 05/2017, que é a Instrução Normativa que fala da mão de obra exclusiva, como fazer, regulamenta, né, a contratação assim, e na nova lei também traz isso, e o acordo, os TCU e tudo mais, já diz que o cara que é o gestor do contrato, o cara que é o fiscal do contrato, precisa fazer relatório. No decreto novo da nova legislação, o decreto do agente de contratação, o decreto 11.246, fala que o gestor de contrato, o fiscal de contrato deve fazer relatórios. Para que servem esses relatórios? Ah, é para fazer o pagamento? Ah, é para fiscalizar? Não só isso. É para dar base para isso aqui. É para dar base para o planejamento da próxima licitação. Ou de licitação similar. É para dar base para vocês fazerem um novo termo de referência. Então, é uma ideia interessante. Façam dessa forma, pensem dessa forma de como vocês vão fazer isso, tá? Eu vejo que isso é muito importante, isso é muito, muito sério que a gente está falando aqui. Fazer essa fiscalização, fazer esses relatórios para trazer para cá para o novo termo de referência. Ah, professor, mas nunca foi feito aqui, como é que eu vou fazer agora? Vai ter que fazer o primeiro. E assim por diante. A ideia é também ter minutas padronizadas nessa situação, tá? Então, o termo de referência é importantíssimo, tá? É importantíssimo e vocês precisam se adequar nesse sentido, tá? O que mais? Forma e critérios de seleção do fornecedor. Não, desculpa, eu pulei um. Critérios de medição de pagamento. Mais uma. Contrato. É o detalhamento dos valores ou percentuais que serão pagos ao longo da execução do contrato, com as devidas justificativas. Cabe salientar que a remuneração do contratado deve estar condicionada à efetiva entrega do produto ou serviço contratado. Apesar de ser uma das informações relativas ao modelo de gestão no contrato, que era o item anterior, parece adequado o legislador destacá-lo. Por que o legislador destacou aqui nessa forma? Primeiro de tudo, tá ali, deve ser condicionada à efetiva entrega do produto ou serviço contratado. Entregou o produto? Paga. Ah, tá com problema de certidão? Paga. Fez o serviço? Paga. Não pode reter pagamento. Por isso mesmo que eles colocaram dessa forma. Por quê? Porque tinha muito, mas muito órgão que retia pagamento. E retia pagamento numa forma errônea. Tá? Travava esses pagamentos
por causa de uma certidão, por causa de qualquer outra situação. Não tem que reter. Tem que informar a empresa que ela precisa arrumar, precisa estar ok, precisa estar conforme a habilitação lá na contratação, mas tem que pagar. Tem que pagar. Tá? Então, por isso que foi. E é mais uma de gestão de contrato. Vocês vão detalhar os valores percentuais a serem pagos. Então, vocês têm que fiscalizar isso para fazer o pagamento. O gestor do contrato assina a nota fiscal. O gestor do contrato atesta a nota fiscal. Então, ele tem que fazer o pagamento. Ele vai mandar para pagamento. Claro, quem vai fazer o pagamento é o setor financeiro. Mas ele vai falar, pode pagar. Foi prestado serviço, foi entregue material. Acabou. Nada melhor do que ele ser o gestor contratual. Nada melhor que ele ser o fiscal contratual. E é isso que nessa linha que vocês têm que pensar. Tá? É nessa linha que vocês têm que desenhar isso. Beleza? Então, isso é importantíssimo. H. Forma e critério de seleção do fornecedor. E aqui entra de novo o RH. Tá? Forma e critério de seleção do fornecedor. Aqui entra o RH, não, desculpa, aqui entra o compras. E o compras tem que estar junto com vocês. Tá? Porque está lá, enquadramento legal e justificativa quanto à realização de uma contratação direta. Vai ser uma dispensa de inexigibilidade. Vocês sabem? Tecnicamente, vocês vão saber quando que faz uma dispensa, quando faz uma inexigibilidade? Não. Não. E ok, vocês não têm que saber. Quem tem que saber é o setor competente para isso. Quando for realizada uma licitação, qual é o tipo, qual é o critério de julgamento? Vocês sabem que critério de julgamento que existe? Não. Menor preço, menor desconto, técnica e preço, só técnica. Quem tem que falar isso é o compras. Quem tem que falar isso é a galera que entende do negócio, que tem a expertise no assunto. Se vai ser um pregão, se vai ser uma concorrência, se vai ser um concurso, se vai ser um leilão, se vai ser um diálogo competitivo. Quem decide isso também é o compras. Claro, junto com a autogestão, junto com o planejamento, mas vocês têm que serem auxiliados pelo compras para fazer o termo de referência também. Então, lembra lá atrás que eu falei que trabalhar em conjunto é o ideal? Trabalhar todo mundo unido, trabalhar todo mundo nessa unificado mesmo, fazendo certo, fazendo uma equipe junto. Tá aí, é isso, galera. É exatamente isso que eu tô falando. Vocês precisam sentar e trabalhar unido. Aplica-se ainda para justificativa para adesão lá da ajuste de preço. Quando que vai ser uma carona ou não vai ser carona? Vocês sabem? Não vão saber. E beleza vocês não saberem. Por quê? Porque o compras está junto. Que o compras vai estar lá com vocês, auxiliando, vai estar fazendo, vai estar falando. Pode ser assim, tem essa hipótese, tem aquela hipótese, vamos pensar assim, vamos pensar assado. Trabalho unificado. Vocês são um CREA só. Lembrem-se muito bem disso. Vocês são um CREA só. Tá? Vocês não são divididos em trocentas inspetorias e cada um independente do outro. Não, não. Vocês são um só. Tá? Que mais? Estimativa do valor da contratação, acompanhado dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo dos documentos de não suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos que devem constar de documento separado e classificado. Tá? Então você precisa também ter os orçamentos. Você precisa ter tudo classificado. Por quê? Porque agora tem que publicar. Então os orçamentos, lembra lá que a gente falou dos orçamentos? Então, aqueles orçamentos vocês fizeram, do jeito lá do painel, todos aqueles lá vocês precisam pegar e vão publicar agora. Quando vai mandar junto dentro do processo, vai chegar lá no compras, quando o compras for lançar o edital, ele vai lançar também essas pesquisas de preço. Então, por isso que eu falei lá aquela hora, cuidado, mudou, tem que ter assinatura, tem que ser responsável, tem que ter responsabilidade. Tá aqui, estimativa do valor da contratação tem que estar publicado agora também, tá? Que mais? Adequação orçamentária, tem que ter orçamento. Tem que passar lá pelo jurídico, passar pelo planejamento, pelo planejamento, que vai passar pelo financeiro, que vai falar, sim, tem orçamentário para essa contratação. Beleza, aí você vai poder fazer a contratação. Se não tiver orçamentário, não pode. Pensem nesse assunto, pensem nessa situação. Precisa ser feito assim. Precisa ser completo, tá? Precisa ter orçamentário, precisa ter toda essa parte do processo. Isso aqui é o que tem que ter no termo de referência. Tem mais coisas no termo de referência? Tem. Vocês vão ter um modelo de termo de referência padrão, já está sendo finalizado, se já não finalizou lá pela comissão que está implantando a lei junto com a Inove, junto comigo. Então vocês vão ter isso também, tá? E lá vai ter outras situações, claro, vai ter obrigatoriedade da contratada, do contratante, sanção e várias outras situações lá que estão dentro do termo de referência, tá?
O que mais tem no termo de referência, que também essa parte é importante, está aqui o parágrafo 1º do artigo 40. O termo de referência deverá manter os elementos do inciso 23 do artigo 6º, que é isso que a gente acabou de falar, tudo que nós falamos, acabamos de falar agora, e ainda mais, especificação do produto, preferencialmente conforme catálogo eletrônico de padronização, observados os requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança. Tudo isso vai existir um catálogo eletrônico. Já existe o catálogo eletrônico. Hoje, no dia de hoje, tá? Fevereiro de 23, já existe o catálogo eletrônico e já existe a água padronizada. Aquisição de água, galão de água e copinho de água. Está padronizado. O Brasil inteiro deve usar esse catálogo de padronização. Então todo mundo, na teoria, vai comprar a mesma descrição de água para padronizar. O governo federal prometeu um catálogo com todos os itens. Todos os itens, tá? E aí vai ter requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade, segurança. Tudo isso vai estar lá dentro do catálogo descrito de cada item que a gente vai fazer aquisição, tá? E de serviço também. Então isso vai ter que estar preferencialmente ali, está escrito, conforme o catálogo. Eu entendo e eu acho que esse preferencialmente já vai ser obrigatoriamente, tá? Os itens padronizados, que nem a água, tá? A água já está padronizada. Segundo, indicação dos locais de entrega dos produtos e das regras de recebimento provisório e definitivo, quando for o caso. Aqui você vai colocar no teu termo de referência também. Onde vai ser entregue? Ah, vai ser na cidade tal, na cidade tal, na cidade tal, na cidade tal, no endereço tal, no endereço tal. Beleza. Eu posso botar endereço? Pode. Deve botar endereço. Então você vai colocar o endereço certinho, bonitinho, de onde vai ser entregue aquele material, onde vai ser entregue aquele bem, onde vai ser realizado aquele serviço. E, cuidado, recebimento provisório definitivo quando for o caso. O que é recebimento provisório? O que é recebimento definitivo? Também tem que ter um termo de referência. E coloquem isso para tudo, pelo amor de Deus. Recebimento provisório. Quando chegou uma caixa aí para vocês, vocês não assinam aquela nota fiscal, o canhotinho da nota fiscal para entregar para o transportador ir embora? Isso é recebimento provisório. Normalmente coloca-se lá 5 dias, 10 dias. E depois 10 dias para o definitivo. Então você recebeu isso, você tem 10 dias para quê? Para abrir a caixa, para conferir se é aquele mesmo que você queria, se foi aquilo mesmo que foi pedido, e aí sim atestar a nota fiscal. Você só vai ser pago depois que você atesta. Depois que você atestou, aí sim é recebimento definitivo. Tem muita empresa que fica tentando dar o golpe, falando que assinou o canhotinho, tá valendo, já era. Não é assim, tá? E também vocês não precisam, e já vi muito órgão fazendo isso, segurar o caboclo da transportadora para abrir a caixa na frente dele para ver se está certo ou está errado. Não. A responsabilidade do transportador, vocês podem devolver, nem receber é quando tá molhado, tá aberta a caixa, tá alguma coisa. Aí você manda devolver. Você nem recebe. Mas se a caixa está fechadinha, recebe, assina o canhotinho e depois com calma abre, olha, analisa tudo e daí sim. Aí sim, recebimento definitivo, fechou, lindo, perfeito, tá? Isso que vocês têm que tomar cuidado. Isso que vocês têm que pensar como vai fazer. Coloquem, e eu ser bem honesto com vocês, coloquem em todos, tá? Todos os termos de referência, a gente coloque isso. É a melhor forma possível, tá? Porque vai ter, para não correr alguns riscos. E aí, por último, especificação da garantia exigida das condições de manutenção e assistência técnica quando for o caso. Por que ele está colocando isso aqui como exigência do termo de referência? Porque a gente tem que pensar o quê? Agora, pode exigir-se garantia estendida. Pode exigir-se garantia estendida. Opa! Desde que justificado. Desde que necessária. E aonde que vai estar isso? A gente já falou de manutenção e assistência técnica. Onde que vai estar isso? Lá no ETP. E aqui a gente vai só colocar a parte dessa garantia a mais. Estamos falando aqui da garantia padrão de 1 ano lá. Normal, que é normalmente 1 ano. Você pode exigir 2 anos, 3 anos, 4 anos. Desde que justificado e explicado o porquê dessa necessidade. Nós fizemos uma licitação aqui em 2020 e exigimos... 21, desculpa. Em 2021. E exigimos 5 anos de garantia para notebook. A TI tecnicamente escreveu lá que era necessário 5 anos de garantia. Beleza. Beleza. Não tem problema nenhum. Então, isso é
uma parte que vocês podem agora utilizar-se, tá? E aí, a gente está finalizando aqui o termo de referência, finalizou, é isso a situação, é isso que a gente precisa fazer. E aí eu queria deixar para vocês só algumas situações que a gente definiu, que o CREA definiu, tá? Não foi a gente. Eu auxiliei, mas quem definiu foi o CREA. A principal mudança que vocês têm que pensar, e aí é sinceramente, tá? Eu falei lá no começo, quando a gente estava falando de planejamento, da fracionamento de despesa. Tá? Hoje vocês fazem isso. Hoje é R$17.600 por inspetoria. Foi feita consulta ao tribunal, foi feito várias análises, várias discussões e tudo mais. E foi passado isso ao presidente e foi decidido. Acabou. Tá? Acabou. Então agora, a dispensa de licitação, o limite aumentou. Saiu de 33 e de 17.600, foi para cento e poucos mil reais para serviços de engenharia, obras e serviços de engenharia, e foi para 50 mil serviço comum e compra. 56 mil, é que todo ano vai aumentar, tá? Então, mas só a gente pensar nos 150 fica mais tranquilo. O que a gente tem que pensar agora? E o que foi definido pelo CREA? É regra, está escrito e não tem para onde fugir. É 50 mil para o CREA inteiro. É 100 mil para o CREA inteiro. Então vocês não podem mais ficar pensando, cada inspetoria é uma situação. Ah, eu vou gastar aqui 50 mil, o outro lá vai gastar 50. Não, é 50 mil para todo mundo junto. Então tomem muito cuidado nesse sentido. Pensem que é preciso, é necessário que vocês façam planejamento. Para fazer esse planejamento, por isso que a gente está falando. É isso que vocês precisam ter esse planejamento para ter alinhado, ter uma situação que vai acontecer, ter uma previsão e não correr o risco, tá? Porque eu sei que muita gente pode estar pensando, e muitos órgãos pensavam dessa forma. Aí eu vou gastar primeiro correndo e daí ninguém mais gasta. Galera, a parte de planejamento é a parte mais importante hoje na nova legislação. E a galera, e o TCU, Tribunal de Contas da União, vai pegar, tá? Vai pegar, vai pegar. Vocês têm que lembrar que vocês são um órgão rico. Vocês são um órgão que tem condição. Tá? Então, vocês gastarem de forma errônea, vai complicar. A pressão política é grande, vocês sabem sobre isso, vocês sabem muito mais do que eu. Eu entendo que aí também tem muita politicagem dentro do órgão. É claro, vocês são também um órgão político, como eu também sou. Mas o que vocês têm que levar em consideração? Levar em consideração que isso precisa ser alterado. Essa definição precisa mudar. Tá? Essa definição precisa mudar. E aí vocês têm que pensar que é uma situação totalmente atípica. Muita gente deve estar, agora no final do curso, deve estar pensando, caramba, agora burocratizou demais, ficou muito mais difícil. Talvez tenha ficado um pouco mais difícil, talvez tenha burocratizado mesmo. Eu até hoje concordo um pouco com a sua opinião. Mas sabe o que melhorou? Segurança. Agora vocês têm segurança jurídica para fazer. Agora vocês têm segurança para botar a mão no processo, para fazer acontecer. Vocês não têm mais esse problema. Quem fez segurança não tem segurança, mandou fazer, fez. Não. Agora vocês têm segurança, porque vocês têm as responsabilidades também. Então, se você é responsável, você vai ter segurança. Tá? Então, cuidado com o que for feito, com os atos administrativos que forem feitos agora com a nova legislação. Tá? Lembre-se que agora vai ter processo administrativo. Lembre-se que agora vai ter tribunal pegando em cima. Todo mundo que eu falei hoje, todo mundo que põe a mão no processo vai assinar alguma coisa. Todo mundo. Então tomem muito cuidado. É difícil? É. Então eu até tenho uma frase aqui que eu coloquei. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. É difícil? Claro que é. Mas a gente precisa, devagarinho, de grão em grão. O auditor nosso aqui da universidade sempre falou para mim, quando eu assumi a diretoria, Vinícius, de degrau em degrau. Para quem não me conhece pessoalmente, eu sou alto, tenho 1,90 de altura, ele falava, você tem as pernas compridas, e pode subir 2, 3 degraus de uma vez só, mas o tombo é maior. É exatamente isso. De dia após dia, devagarinho, você vai fazendo essas mudanças. Você vai conseguindo incluir. Tá? Então, essa é a ideia dessa capacitação de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido entender a forma que foi passado. Espero que vocês tenham entendido, tenham assimilado, tá?
E aí, eu estou à disposição de vocês. A Inove, acredito que esse material vai estar totalmente disponível também para vocês. Tá? Tem meu telefone, tem meu Instagram, podem seguir, segue também o Instagram da Inove. Lá a gente tem bastante novidades, bastante situações. Vocês vão estar com esse curso, que nem eu falei, 1 ano. Tá? Então, hoje nós estamos em fevereiro de 2023, que está sendo gravado isso. É óbvio, evidente que pode ter coisa que aqui vocês vão assistir, sei lá, quem estiver assistindo lá em setembro, pode ser que tenha alterado alguma coisa já. Então tome um pouco de cuidado nesse sentido, tá? Tome um pouco de cuidado nesse sentido. Como eu falei, eu estava presente na implantação da nova legislação aí junto no CREA, tá? Teve alguns encontros presenciais, tá tendo encontros online com a comissão semanalmente. A gente tem várias e várias situações, tá? Então tomem cuidado, façam a forma adequada. Se tiverem dúvida, estou à disposição. Pode mandar, mesmo que seja lá em janeiro de 2024. Manda mensagem, pode entrar lá no Instagram, pode fazer pergunta, pode colocar. Não tem problema nenhum, tá? Eu super acessível, não, nossa, não. Tenho um orgulho muito grande de estar aqui, fico muito lisonjeado do CREA mais uma vez ter apostado em mim, da Inove mais uma vez ter me dado essa oportunidade. Então, eu queria só agradecer a todos, a presença de todos, que vocês estão aí na casa de vocês, seja no trabalho, seja onde for assistindo isso, se capacitando, é importante, se capacitem, tá? É importantíssimo, tá? Então, muito obrigado a todos, que esse curso tenha sido de uma valia muito grande para vocês. Repito, estou à disposição e qualquer dúvida, qualquer coisa, é só entrar em contato, tá bom? Obrigado a todos, fiquem com Deus.